Olá, meu nome é Ana Clara e eu sou estudante do curso de Música e Licenciatura pela Universidade Federal de Goiás. Esse vídeo tem como tema o livro de José Maria Neves, chamado A Música Brasileira no Século XX, e é uma das atividades avaliativas que preciso fazer para aprovação da disciplina de História da Música no Brasil. José Maria Neves é natural de São João del Rei, Minas Gerais. Nasceu em 20 de agosto de 1943, filho de Margarida Alcoque Moreira Neves, professora primária, e Telêmaco Vitor Neves, bibliotecário da Biblioteca Municipal de São João del Rei, violinista, compositor e mestre de capela. Era o caçula de 9 irmãos. Sua formação musical iniciou-se em São João del Rei, com sua irmã Maria Estela Neves Vale, no Conservatório Padre José Maria Xavier, e com o seu pai, que entre o período de 1940 a 1950 foi regente da Orquestra Ribeiro Bastos. Teve como primeiro instrumento o violino, que depois foi substituído pelo violão. No período entre 1955 a 1963, foi estudar em Juiz de Fora, Minas Gerais, na Escola Apostólica de São Domingos, onde atuou como coralista no coro dos Pequenos Cantores de São Domingos e posteriormente chegou a atuar como preparador e regente. Em 1963, vai para o convento dos Dominicanos em São Paulo, estudar filosofia, mas logo sua vocação musical o fez escolher partir para o Rio de Janeiro e dedicar-se somente à música. No Rio, ingressou em 1965 na Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde permaneceu apenas 3 semestres. Passou a estudar nos Seminários de Música Pro Arte, instituição na qual estudou teoria e solfejo com interciliar e harmonia, contraponto, fuga e composição compositor Guerra Peixe. Sua obra musicológica inclui cerca de 50 títulos editados no Brasil e no exterior. Como compositor, escreveu um extenso número de peças, entre as quais uma ópera incompleta, trilhas sonoras para peças de teatro e inúmeras obras para instrumento e fita magnética e eletroacústicas. O acervo quase que total das composições de José Maria está disponibilizado no Centro de Referência Musicológica Professor José Maria Neves, em São João del Rei, e o restante na Academia Brasileira de Música. O autor começa discutindo sobre a importância de entender os precursores da chamada nova música brasileira. A consciência nacional reforçou o surgimento de uma arte autêntica, que buscava e valorizava o nacionalismo musical, assim como o regionalismo. Juntamente com esse povo nativo, vieram somar-se o europeu e o negro. A população brasileira era nômade, não tendo atingido o desenvolvimento cultural das populações indígenas dos Andes. No trabalho catequético, a música era fundamental, sendo que eram empregados elementos da música indígena, do canto gregoriano, da música popular europeia e da música negra. No Brasil, assim como em outros países da América Latina, existia uma procura pela expressão musical própria. Nessa primeira fase do nacionalismo, a produção musical se situa entre o estilo da música de salão e o rapsodismo de antologia. O movimento modernista brasileiro trouxe uma valorização pela literatura, artes plásticas, poesia, música, arquitetura, teatro e escultura. É importante mencionar Mário de Andrade, um grande líder e responsável pelo modernismo brasileiro, e mentor intelectual dos compositores adepto do novo nacionalismo. Foi pesquisador, contista, animador da vida cultural, poeta e reformador. Villa-Lobos foi outro grande expoente do nacionalismo musical. Isso não aconteceu após o modernismo. Desde o ano de 1917, buscava uma concepção musical de caráter nacional. Em 1920, período áureo do modernismo brasileiro, Villa-Lobos compôs uma série de obras que trazem características da música popular brasileira. No que se refere aos nacionalistas da primeira geração, podemos mencionar Camargo Guarnieri,
Francisco Mignone, Luciano Gallet e Oscar Lourenço Fernandes. Os nacionalistas de segunda e terceira gerações são Barroso Neto, Jaime Ovalle, Requel Tavares, Frutuoso Viana, Assis Republicano, Valdemar Henrique, Radamés e Natali, os irmãos João Batista, José Siqueira, Luiz Cosme, Rafael Batista e José Vieira Brandão. Dito isso, o nacionalismo musical não foi o único caminho nesse período da história da música brasileira. Alguns elementos do atonalismo foram incorporados, principalmente a polifonia, através de Koy Reuter, jovem flautista, profundo conhecedor do dodecafonismo e fundador do grupo Música Viva, um pequeno grupo de jovens interessados no movimento musical contemporâneo, com o intuito de revisar os problemas relacionados ao ensino da música, atividade musical do grupo e organização de concertos. No ano de 1940, o nacionalismo brasileiro é influenciado pelo neoclassicismo. Este não aparece como negação ao nacionalismo, mas busca a renovação e a modernização da sua linguagem, aproximando-se de experimentações antinacionais. Existia a ideia que o compositor deveria se aproximar mais das massas, criar música útil e inteligível, e de que a inteligibilidade de uma obra estaria em relação direta com a memória auditiva do público. Devido a isso, foram adotadas técnicas tradicionais e o emprego de temas da música folclórica e popular. Os compositores principais desse período foram Cláudio Santoro e César Guerra Peixe. Essa centralização da música brasileira não condicionou tais compositores apenas à composição voltada para a realidade urbana do país, mas souberam valorizar características fundamentais da música tradicional de seu lugar de origem e exploraram outros caminhos composicionais, buscando elevar a liberdade de expressão. Tivemos diversos movimentos musicais na Bahia, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Brasília, compositores isolados que desenvolveram suas próprias soluções para a problemática da música nova e a música eletroacústica. A evolução da música brasileira no século XX teve o peso da tradição, da renovação e da experimentação. O autor afirma que hoje, no campo da música erudita, a realização de eventos sem o suporte de entidades financiadoras não seria possível em linha amadorística, por ser pequeno e frequentemente carente público interessado em música contemporânea. Há problemas de desinformação e falta de hábito em ouvir esse tipo de música. Obra e público distanciaram-se, de fato. Os organismos de ação musical permanente, como orquestras e escolas de música, pouco ou nada contribuem para que o público real ou informação veja a música erudita como coisa do presente, em criação viva, mostrando-a mais como perpetuação de produtos do passado ou elenco de obras-primas a serem admiradas. E diga-se de passagem, nem mesmo todo o passado, esses 200 e poucos anos que vão do barroco ao final do romantismo. Quando o mecenato privado volta a agir, e nos últimos anos sua presença no campo da chamada música clássica tem sido bem constante, ele também se dirige para esse tipo de repertório e para eventos grandiosos e populistas. Não se estranhe que, para o público médio da sala de concerto, a música seja exclusivamente essa música clássica, com igual desprezo pelo que veio antes e depois, assim como por aquela chamada de popular. Então, cabe aos organismos oficiais de cultura apoiar a criação e a difusão dessa música, que vai ser o reflexo e o retrato sonoro do nosso tempo, em suas propostas inovadoras da música.